Eu queria que você falasse um pouco qual é essa causa desse aumento de violência doméstica no nosso estado. O que é? São os homens que estão mais violentos? Ou será que são as mulheres que estão perdendo medo, estão denunciando mais, estão buscando mais a MPU, que é as medidas protetivas de urgência? O que é que está acontecendo? Por que esse aumento? Você poderia explicar para a gente e também falar sobre a demanda de violência doméstica na sua comarca, lá em São Sebastião. Certo. Esse quadro de violência doméstica, ele é fruto... Quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de violência praticada contra mulheres, né? A gente não vai aqui tratar de violência doméstica por conta de uma parcela ínfima que não são mulheres. Então, é violência praticada contra as mulheres. É fruto de um sistema absolutamente machista que a gente vive, histórico, que já vem desde muito tempo e que era tratado com muita naturalidade durante a maior parte do tempo. As pessoas mais antigas tratavam atos de violência doméstica e aí vem que aqueles ditados, né, aquelas expressões de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, ou então ela sabe porque apanhou, esse tipo de situação que todo mundo já ouviu. E que hoje é completamente inadmissível, né? Então a gente tem um histórico muito antigo para ser superado. Não é fácil, não é uma coisa que acontece do dia para o outro, mas temos avançado? Sim, temos avançado bastante. Minha impressão pessoal é que realmente o aumento dos índices, ele deve-se, sobretudo, ao empoderamento feminino, a voz que hoje as mulheres têm, que anteriormente não tinham. Hoje, uma mulher vítima de violência... A violência doméstica familiar, ela é muito desafiadora, porque ela acontece dentro de 4 paredes. Isso. Ela acontece dentro de uma casa. Quem é que sabe o que está acontecendo dentro daquela casa? São os envolvidos, eventualmente um outro filho. Então, como é que a gente vai entrar? As pessoas, o Estado, sobretudo, não tem como entrar nessa casa e apurar que essa mulher está sendo vítima de violência doméstica e familiar. Então, a gente precisa de meios para saber o que está acontecendo ali. O principal meio é que essa mulher possa falar que isso está acontecendo para qualquer órgão. Para qualquer órgão. Ela tem que levar isso a conhecimento do Estado, do que está acontecendo, para que possam ser adotadas as medidas para sua proteção. E isso hoje, está muito mais fácil do que antigamente. Hoje ainda é muito difícil. A gente às vezes, quem mora em cidades como Maceió ou cidades maiores, Arapiraca, acha que, mas hoje é muito fácil, todo mundo fala de violência doméstica, o Agosto Lilás está aí, todo mundo tratando, fazendo palestra. Talvez isso, na sua bolha em que você vive, realmente é assim. Mas você saindo um pouquinho dessa bolha, não precisa sair das cidades grandes, não. Você indo para bairros, para periferias, para áreas que têm menos acesso à informação, isso não é tão claro. Então essas mulheres, elas isso não é tão claro para essas mulheres. Mas ainda assim, hoje é muito melhor do que já foi. Então hoje nós temos, por exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica e familiar pode ir a qualquer órgão, Ministério Público, diretamente à Justiça. Ela, para fazer um requerimento, por exemplo, de medida protetiva de urgência, como você falou, ela não precisa de um advogado, não precisa de uma defensora pública, ela não precisa de uma promotora para intermediar. Ela chegando na Justiça, fazendo o requerimento, ela já vai ter esse requerimento considerado. E já vai ter uma decisão dada pelo juízo, pela juíza, o mais rápido possível. Então essa mulher pode ir, mas é uma pessoa que mora numa zona rural, imagine, longe do fórum, longe do Ministério Público, que órgãos distantes que são, e são mesmo. O acesso à justiça no Brasil ainda é muito difícil. Hoje, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, por exemplo, tem o sistema Artemis. Basta entrar no site do tribunal, tem lá um link, Artemis, um link lilás que tem. Clicando ali, vai colocar o que acontece, submeter isso à apreciação da justiça, e isso já vai para o juiz decidir. Então, hoje, essa situação já está muito mais fácil, porque acesso à internet
Hoje é muito fácil. Muito Então, fácil. mesmo nas áreas rurais, mesmo nas áreas mais abastadas, a gente tem um acesso à internet tranquilo. Então, essa mulher quer fazer esse tipo de denúncia, e é evidente, tem aí também o WhatsApp, os meios de comunicação, então está muito mais fácil para a mulher. E essa mulher, ela se sente muito mais empoderada. Ela hoje está muito mais empoderada. Ela vê que a voz dela tem relevância. E realmente, no âmbito dos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, ou seja, aquilo que a vítima está contando, ela em regra tem mais relevância, tem mais peso do que nos outros crimes. Por quê? Porque quando acontece um roubo, um estelionato, um crime outro, de outra natureza, em regra esses crimes acontecem, deixam testemunhas, tem câmeras, tem vestígios. Mas e no crime que está ali dentro da casa, como eu falei? Só tem a voz a palavra da vítima. Então, a palavra da vítima ela tem realmente uma credibilidade maior, desde que, é evidente, esteja em harmonia com outros meios de prova. Então, não necessariamente testemunhas oculares, que raramente vai haver, mas que houve aí, ela chamou a polícia, o policial foi. Então, todo esse contexto faz realmente de coerência, dá um grande relevo à palavra da vítima nessas situações. Pronto, E só deixando um gancho agora, que eu vou passar a palavra para o Rafael. Como você falou sobre essas medidas protetivas, que a palavra da vítima vale mais, a gente tem que pesar aquele lado. O que é que pesa mais? O cara ter que se afastar do seu lar, ou o juiz ali não acreditar na palavra da vítima, deixar o agressor solto e ele chegar a tirar a vida da sua companheira? Eu acho que o bem jurídico da vida é que está em relevância maior. Perfeito. Então só para, deixando o gancho, só respondendo e eu passando a palavra para o Rafael, eu queria que você falasse na sua comarca. Chegou um pedido de MPU, como é analisado e qual é o tempo que o senhor dá essa MPU? Bom, o mais rápido possível. Chegou a medida protetiva de urgência, eu imediatamente decido. Não tem vista ao Ministério Público, não tem oitiva de parte, além daquilo que está chegando ali. E a versão da vítima é que realmente é o mais relevante, sobretudo nesse momento, que é um momento inicial. Aquela situação está chegando ao conhecimento ali da Justiça. Então a gente tem que adotar as medidas imediatas que façam cessar a violação dos direitos dessa vítima. Então, a minha análise, se a gente tem ali a palavra da vítima, que foi prestada para o delegado, né, para a autoridade policial, para o Ministério Público, deve ser público, perante uma autoridade, a gente tem que valorar, eu compreendo que aquela versão apresentada pela vítima constitui um elemento forte naquele momento inicial de que aquela situação está acontecendo. Então, a minha visão aquilo que está acontecendo, ele possui natureza de violência doméstica e familiar ou não, quando eu vou fazer a avaliação da MPU. Quase sempre tem. Então, quase sempre eu defiro. Nas situações que eu indefiro que são raras, mas é quando eu vejo que aquele conflito ele não está relacionado a atos de violência doméstica e familiar. É uma briga por um bem, são irmãos que estão brigando por um bem que o pai deixou. E aí eu vejo que aquela situação não se enquadra. Aquela briga não é por uma questão de gênero, nem indiretamente, mas sim uma questão patrimonial. Eles estão brigando na condição de irmão e irmã por um bem. Então, é esse tipo de avaliação que eu faço quando a demanda chega à minha apreciação.